Ora, ora, quem diria? Joe Biden foi considerado pelas agências de notícias norte-americanas como o mais novo presidente eleito nos Estados Unidos. E o que isso muda para nós brasileiros que vivemos aqui no Brasil, o que muda nos nossos investimentos e o que muda também na relação entre os dois países que pode afetar a nossa vida. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar algumas opiniões minhas pessoais, alguns dados que eu consegui coletar nesse tempo desde o anúncio da eleição do Joe Biden, que podem ajudar você a pensar melhor o que fazer com seus investimentos. E não se esquece de já curtir esse vídeo e compartilhar com quem precisa dessas informações também. E se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, porque você me ajuda a fazer esse canal crescer e a trazer mais informação e conteúdo de qualidade para você. E o primeiro assunto que talvez a gente deva tratar aqui é a questão de meio ambiente, porque o Biden tem um tipo de discurso e o governo federal brasileiro tem outro. Mas, tirando os interesses econômicos dos Estados Unidos em defender algum tipo de sanção para o Brasil e também da própria União Europeia em defender esse tipo de sanção para o Brasil com interesse protecionista na sua área de agronegócio interna, o que a gente já consegue ver é que o governo federal já está com algumas conversas, já saíram algumas notícias aí dizendo que já estão pensando em como realocar o ministro do meio ambiente, que é um ministro ideológico alinhado com o Bolsonaro, para talvez alguém menos ideológico que de certa forma agrade o Biden para evitar algum tipo de sanção. Mas sinceramente eu não acho que vai vir nenhum tipo de sanção, porque é importante ressaltar que o Brasil é um parceiro estratégico dos Estados Unidos em relação à América Latina. É o maior país da América Latina, tem uma economia forte aqui e os Estados Unidos têm interesse em manter esse relacionamento bom. Tanto que todos os presidentes norte-americanos tinham bons relacionamentos com os presidentes brasileiros, independente de ideologia. Então isso não vai mudar muito, talvez um ou outro discurso aqui desalinhado, mas no geral a relação vai continuar a mesma. Desde que o governo brasileiro não faça nenhuma loucura. Mas eu acho pouco provável que isso aconteça porque o governo brasileiro já vem mudando o discurso que tinha na época de campanha com o que está sendo feito agora, pensando já em reeleição. Como bons políticos que são, vão alinhando de acordo com os próprios interesses de se manter no poder. Infelizmente, no Brasil, isso é a regra. Quase todos, independente de lado, são assim. Então, não vai ter muita, na minha opinião, mais uma vez ressaltando, não vai ter muita diferença pra gente aqui nesse sentido, falando especificamente dessa área. O que a gente precisa ficar de olho também é que esse resultado não é um resultado oficial. O resultado oficial vai ser só em dezembro. E até lá o Trump vai fazer, como já deu sinais, o possível para questionar essas eleições. Dependendo de como andarem os processos judiciais que os republicanos entrarão nos Estados Unidos, isso pode trazer certa volatilidade para os investimentos da Bolsa Americana e, por consequência, para os investimentos da Bolsa Brasileira, além da cotação do dólar. Então é bom a gente ficar de olho nesse tipo de coisa. Podem surgir boas oportunidades caso tenha alguma queda mais forte por causa de algum tipo de incerteza. Lembrando também que a incerteza é o que faz o mercado descer muito ou ficar muito parado em alguma posição. E agora que já rolou a eleição, que a gente já sabe que o Biden está eleito, em teoria isso fica mais tranquilo. Só que esses processos podem ser pontos que vão trazer volatilidade para o mercado. E já aproveitando, deixa eu ressaltar que na próxima semana, quase 70 empresas da Bolsa Brasileira vão divulgar os seus resultados do último trimestre. E isso também vai ser um ponto de volatilidade para os papéis dessas empresas que forem divulgando os seus resultados e para o setor em que elas estão inseridas. Então fique de olho, pense também, analise com calma, caso você vai fazer algum tipo de operação essa semana, porque às vezes algum resultado, algum movimento muito forte ao longo dos dias pode ser mais resultado de algum balanço do que propriamente de eleição americana. Outro ponto que é importante eu ressaltar para vocês é que tudo que vocês vão ver com relação a previsões de para onde vai o dólar, de como fica a bolsa, de como fica a economia, são apenas previsões. Se alguém tivesse certeza do que vai acontecer, essa pessoa provavelmente guardaria para ela e ficaria muito rica com essas informações operando no mercado. Então, quase tudo o que eu vou falar aqui, ou que você vai ler em qualquer lugar, são previsões, expectativas de 1 ou 2, 3, 4 pessoas ou de uma equipe que está analisando aquilo ali. Então use todas essas informações como fonte para você tomar as suas próprias decisões, para você entender, considere os argumentos de todos os lados e faça um filtro no que parece ser crível e no que não é tão confiável assim. Não tome decisões com base na opinião de terceiros, tome com base na sua própria opinião, formada, claro, com opinião de terceiros, quartos, quintos e etc. Falando do dólar, o que a gente já viu nesses dias? Que o dólar está caindo um pouco com base nessa eleição do Biden.
Isso ocorre principalmente porque existe a expectativa de que o Biden vai vir com alguns temas, algumas ideias populistas que podem jogar muito dinheiro no mercado e isso trazer a cotação do dólar para baixo. Mas, de novo, isso é apenas uma expectativa. Não quer dizer que o dólar vai cair, gente, tá? Então, se você está animado aí, o dólar vai cair, vou poder viajar de novo com um dólar mais baixo, não necessariamente. Qualquer expectativa, qualquer previsão é mero chute. É muito mais fácil a pessoa acertar agora por sorte, se ela der alguma previsão, do que por competência, porque câmbio é um negócio muito difícil de você saber, porque tem muitos fatores que envolvem a cotação do câmbio. Lembrando também que o mercado interno brasileiro, a política interna brasileira, a questão do pacote fiscal, de tudo que está travado na Câmara ou no Senado, isso influencia muito mais a cotação do real, que desvaloriza a nossa moeda, do que a parte da eleição americana, do presidente americano. Então talvez essa parte interna tenha muito mais força em manter o real em níveis desvalorizados do que a própria eleição, do que as ideias que o Biden ou dos projetos que ele vai trazer aí nos próximos anos. Com relação ao mercado de ações, tudo indica que o pacote de estímulos com o Biden eleito provavelmente vai sair com mais agilidade do que o que estava acontecendo com o Trump. Provavelmente republicanos e democratas vão conseguir chegar num consenso e liberar dinheiro para o resgate da economia americana no pós-pandemia, para recuperar os efeitos, que pode acelerar a economia americana. Então isso é positivo, vamos ver quanto tempo demora para isso acontecer efetivamente. E isso, obviamente, vai acabar trazendo valorização para os mercados, tanto norte-americano quanto brasileiro. A médio prazo também, de certa forma, é bom ter o Biden no governo, porque ele não tem uma postura tão agressiva quanto o Trump. O Trump era muito de brigar. E esse tipo de conflito, muitas vezes por nada, sem motivo, acaba trazendo muita instabilidade e incerteza. E isso faz o mercado ficar oscilando ou depreciando. Com um presidente um pouco mais linear, até se ele tiver ideias ruins, é mais fácil do mercado seguir numa linha que seja para cima ou para baixo, que seja mais fácil de você acompanhar do que ficar simplesmente indo para cima e para baixo toda hora, muito arisco o índice, seja americano, seja brasileiro, por causa de política. Então, nesse ponto, eu até vejo um lado positivo do Biden ter sido eleito. E como um presidente não manda em nada, a gente tem que ficar de olho ainda em como que vai ser o resultado do Senado norte-americano. Até a última atualização que eu vi, tinham 48 senadores para cada partido, 48 democratas, 48 republicanos, sendo que nos Estados Unidos o número de senadores é um total de 100. Então faltam ainda serem definidos 4 senadores. E o mercado até ficou um pouco feliz, por assim dizer, com as eleições americanas, porque elas foram mais apertadas do que o previsto inicialmente. E isso acabou trazendo um certo equilíbrio, porque a preocupação do mercado é que o Senado fique todo democrata, assim como o presidente, e a Câmara dos Representantes norte-americanos, que seria equivalente à nossa Câmara de Deputados federais aqui. Se ficasse todos alinhados no mesmo tipo de ideologia, isso poderia fazer passar algum tipo de legislação, algum tipo de projeto que não fosse benéfico, porque não teria uma oposição. Mas tudo indica que o Senado norte-americano vai acabar tendo mais republicanos, isso vai dificultar um pouco a vida do novo presidente norte-americano e não vai ser tão simples assim passar temas que sejam um pouco mais polêmicos ou um pouco mais enviesados para algum tipo de ideologia. Resta a gente esperar para ver se esse resultado vai se confirmar. Outra coisa que é interessante é a relação com a China. Provavelmente ela vai continuar da mesma forma. Os Estados Unidos têm uma briga muito grande com a China. O que vai acontecer é que vão ter menos conflitos, talvez seja uma disputa um pouco mais pacífica entre os dois países, com um pouco mais de concessões, o que é positivo também para os investimentos. Só que eles vão continuar disputando o mercado porque são duas grandes economias que estão brigando por maior representatividade nos mercados globais. Isso pode trazer algum ruído para o Brasil, principalmente em relação à tecnologia 5G, porque alguns outros países, por influência dos Estados Unidos, já recusaram a entrada do 5G pela empresa chinesa, que foi muito criticada pelo Trump durante seu mandato. E provavelmente isso também vai continuar acontecendo como uma pressão aqui em cima do Brasil. O Trump tinha anunciado alguns pacotes de estímulo para o Brasil não aceitar essa tecnologia vindo da China. Não sei o que o Biden vai fazer, ninguém sabe, mas provavelmente vão continuar com essa ideia de não deixar a China entrar e controlar esse tipo de tecnologia no Brasil por causa da questão de espionagem e de dados. Só que vale lembrar também que o Biden estava envolvido na última questão de espionagem relacionada aos Estados Unidos e Brasil, que na época do governo Obama foi quando estourou aquela notícia de que o governo americano espionava e grampeava o telefone da presidente brasileira. Então, inclusive, foi o Biden o responsável na época por pedir desculpas por esse fato
que foi constatado e depois que a presidente brasileira pediu explicações para os Estados Unidos. E o Barack Obama, na época, não fez esse pedido oficial de desculpas, acabou sobrando para o vice-presidente. E também é legal falar que o Biden conhece bem o Brasil, porque na época do governo Barack Obama, ele era um dos responsáveis por algumas negociações, como a negociação dos caças, que eram norte-americanos, que concorriam com os caças franceses, que acabaram ganhando aí a licitação, a venda, né, dos caças Gripen aqui pro Brasil. Então o Biden vinha muito pro Brasil e conhece um pouco como funciona a política brasileira. De certa forma, eu também vejo isso como positivo, porque ele vai saber jogar com os políticos brasileiros. E isso pode trazer algum tipo de benefício pra gente. Voltando ao mercado norte-americano, além do pacote fiscal para recuperar a economia, o Biden também vai enfrentar logo de início a alta taxa de desemprego, que está o dobro do que estava em fevereiro. O último dado que eu tenho aqui está em 6,9% já no fechamento de outubro, sendo que em fevereiro estava em 3,5%. Então está o dobro da taxa que estava pré-pandemia. Isso vai ser um desafio para eles, até por isso que eles provavelmente vão correr com esse pacote de estímulo para incentivar a economia a rodar e gerar mais empregos. Pegando um pouquinho de dados históricos, o que a história diz é que com os presidentes democratas, a bolsa norte-americana tende a subir mais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma notícia da Forbes, de um levantamento de dados feito pela Forbes Brasil, que mostra várias informações muito interessantes com relação aos últimos presidentes norte-americanos. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que a longo prazo, a médio prazo, a bolsa sempre sobe historicamente. Ela tem um crescimento aí de mais de 10% ao ano no acumulado. Então, provavelmente isso vai se manter, dificilmente isso vai inverter a longo prazo. Sempre essa média continua por todas as análises que a maioria dos economistas e dos especialistas de mercado fazem. Então, provavelmente isso vai ser positivo. Mas se a gente quiser pegar um viés, quiser ser um pouco mais otimista, pensando nisso de que com os últimos democratas a bolsa subiu mais, então provavelmente a gente vai ter mais ganhos aí nos próximos anos do que estava tendo até o momento. E cabe destacar que nos últimos 3 ou 4 presidentes norte-americanos, o dólar subiu muito em relação ao real. Então, de novo, falando em relação à política interna brasileira, isso é um fator muito mais importante do que a parte externa. Do jeito que a gente tá, o dólar, a gente acha que está muito alto, mas olhando para o passado, sempre que a gente achou que estava muito alto, ele foi lá e subiu mais ainda. Então, diversifique seus investimentos, se proteja com relação a câmbio sempre, porque o dólar afeta a sua vida, mesmo que você não viaje, mesmo que você não invista, ele está ali implícito em vários produtos que você consome, inclusive, provavelmente nesse aparelho que você está vendo esse vídeo agora. Então, se proteja de alguma forma, diversifique seus investimentos a nível de moeda, coloque um pouco em moeda forte, porque a gente não sabe para onde o câmbio vai. Para concluir, o que a gente pode esperar? Alguma volatilidade ali no médio prazo, nos próximos dias, principalmente por causa dos processos que o Trump vai entrar ainda na justiça americana. Isso vai trazer incerteza para o mercado, vai fazer o mercado se movimentar. Tem uma questão importante também que na próxima semana os balanços de quase 70 empresas listadas na Bolsa Brasileira vão ser divulgados, mostrando o resultado do último trimestre, e isso também pode trazer volatilidade em papéis específicos ou em setores específicos de acordo com as informações que vão sendo divulgadas. Então, muito cuidado com as operações nos próximos dias, tenha cautela, sempre estude, analise, entenda o que você está fazendo, para depois você poder analisar bem os movimentos que estão acontecendo e saber se aquilo ali é um motivo de preocupação ou se é uma oportunidade para você comprar mais papéis ou para vender os seus papéis e ir para outro tipo de investimento. Vou colocar agora aqui no final do vídeo alguns dados que eu consegui colher em algumas fontes seguras de informação, só para vocês darem uma olhada em como anda a economia com os últimos presidentes norte-americanos. E é isso por hoje, gente. Até o próximo vídeo.